respeito da psicanálise, né? Quer dizer, a psicanálise, desde o seu nascimento, ela causou muito mal-estar, né? E ela segue ainda no século XXI causando mal-estar, porque, entre outras coisas, ela toca numa das feridas narcísicas dos sujeitos, que é saber-se não ser senhor de si, né? Então, e a psicanálise, ela remonta a essa discussão e ela tem essa discussão em si própria tem muitos desdobramentos. Não é de hoje os ataques à psicanálise, mas me parece que os ataques hoje são cada vez mais vulgares e criam uma espécie de um lugar comum do qual a psicanálise fica interditada, né? Do qual cria-se um lugar comum, um lugar fantasioso, fantasmagórico, a que é sujeitada a psicanálise, e o acesso mesmo à psicanálise é obliterado, ou mesmo o desejo de conhecer a psicanálise fica obliterado com esse senso comum. Então, por isso que eu fiz a pergunta, o quem foi Freud. Essa pergunta, ela, na verdade, dá título a um curso, né, que eu vou fazer lá pelo Centro de Formação, que é uma cooperativa de intelectuais precarizados, né, como a gente gosta de dizer, né, e é um curso, ela anima esse curso, que é voltar aos fundamentos da psicanálise para fazer avançar o debate, né? Então o curso se propõe a isso. Então vou fazer uma breve exposição rapidinho de quem foi Freud, né? Então, e é sempre interessante pensar que essa pergunta sobre quem foi Freud, ela é realmente desafiadora, e claro que para responder ela numa live, a gente tem que recorrer a um recorte mais ou menos arbitrário na imensa biografia de Freud. Freud viveu 83 anos e pelo menos desde os 22, 23 anos Freud foi um ativo médico, então a sua biografia é um tanto extensa. Então, para aqueles que tiverem curiosidade de se aprofundar nisso, eu convido para o curso, né, lá pelo Centro de Formação. Então eu vou começar aqui pelo mais básico e depois eu vou complexificando, né? Primeiro, o currículo, né? Quem foi Freud? Freud foi um psiquiatra, né, e trabalhou na área da neurologia durante muitos anos e viveu com um pé no século XIX e um pé no século XX, né? Porque Freud nasce ali em 1956, salvo engano, 1856, salvo engano, e vai morrer já na Segunda Guerra Mundial, né? 1939, salvo engano também. E claro que para apresentar de maneira sumária ele, eu vou cortar muito da sua biografia, então eu já vou para quando Freud era médico, né? E ele vai encontrar uma pessoa fundamental na sua formação, que é Fliess, né? Que era um otorrino muito erudito, e que quando chega em Viena, ele foi recomendado por Brauer que visse algumas conferências sobre neurologia que Freud dava. Nesse momento aí, que era por volta de 1880, o Freud já iniciava os primeiros esboços daquilo que a gente vai conhecer como psicanálise. E ele tinha encontrado muitas resistências por parte das suas inovações, quer dizer, desde o início o Freud vai enfrentar muita resistência a pensar a questão da saúde mental e o psiquismo fora de uma certa ataviada cientificidade que queria reduzir os sintomas a questões físico-químicas. O Freud, desde o início, então, o Freud vai encontrar essa resistência, então ele vai ter em Fliess um interlocutor fundamental, porque Fliess, em matéria de saber sobre a ciência, era alguém muito bem formado, né? Ele tinha uma erudição científica e uma ambição pela ciência que agradava Freud, que também, como sujeito do século XIX, tinha uma intenção científica desde o início, e nunca vai abandonar, inclusive, né? E Fliess era um leitor assíduo dos manuscritos do Freud, quer dizer, o Freud apresentava para ele aquilo que tinha, os resultados que tinha chegado na sua clínica, e foi ele, por exemplo, que vai dar uma das ideias fundamentais para Freud de pensar, por exemplo, a respeito do xiste, né? E foi ele também que
quem primeiro chegou à concepção da bissexualidade humana, que infelizmente eu não vou poder desdobrar isso aqui por conta do tempo, mas que já indico que quem chegou a essa concepção antes de Freud foi o próprio Fliess. Mas o que juntava os dois mesmo era o fato de que, assim como Freud, o Fliess era um médico bem formado que trabalhava para além da sua formação. Quer dizer, ambos buscavam ultrapassar o discurso e a prática clínica da época, porque eles não acreditavam que essas práticas eram capazes de dar respostas efetivas aos traumas que vivenciavam seus pacientes. Então, talvez algo aqui já possa dar uma primeira, digamos assim, determinação de quem foi Freud. Né? Freud foi um neurologista e psiquiatra que rapidamente se deu conta de que as práticas médicas no seu campo, tanto na neurologia quanto na psiquiatria, naquele século XIX, precisavam mudar. Pois, em termos de saúde mental, as práticas eram não só violentas, né, que a gente vai falar um pouquinho disso, como elas tinham pouquíssimos resultados práticos. Então, é exatamente por isso que Freud vai tentar fazer uma mudança fundamental na sua clínica. Quando ele se dá conta que o discurso psiquiátrico da época não levava em consideração a formação do indivíduo na sua relação com o espaço social. Então, a gente vê cada vez mais Freud se aproximando. É por isso que, veja, ele era um neurologista, um psiquiatra. E quando ele vê que não está dando conta, ele vai se aproximando da psicologia. Então, ali, entre 1886 e 1891, o Freud já começava a atuar como psicoterapeuta. E aí ele começa a se envolver mais com a psicologia. É por isso que quando ele publica A Formação das Afasias, que é a primeira monografia do Freud, a gente já vê nesse livro, que é inclusive uma monografia fundamentalmente sobre neurologia, né, a gente já vê nesse livro uma aproximação explícita com a psicologia da sua época. E o que estava por trás disso? Quer dizer, por que Freud cada vez mais se distanciava da sua área de formação? Entre outros motivos, porque ele discordava de maneira radical dos métodos que eram empregados no tratamento mental. Para vocês terem só uma ideia, né, na época, para tratar uma doença que era chamada neurastenia, né, que é uma espécie de fadiga psicológica e física, né, que às vezes, inclusive, vai desencadeando alguns distúrbios físicos, era aplicado o eletrochoque. Nesse período, por exemplo, Freud usava tanto o eletrochoque quanto a hipnose. O eletrochoque muito mais recomendado pela ciência da época do que a hipnose. O eletrochoque muito mais invasivo. E o que ele percebeu, inclusive, é que o choque tinha resultados mais insatisfatórios do que a hipnose. Então vejam que é nesse momento que Freud, mais do que se interessar pelos efeitos do trauma, isso aqui é fundamental, tá? Ele começa a investigar as causas dos traumas. E nesse momento que ele inicia a revolução da psicanálise. Quer dizer, ao invés de fazer o tamponamento do trauma, ele prefere investigar sua origem. E o que ele começa a descobrir com isso vai deixar chocado não só a sua época, mas também as ovelhinhas do século XXI. Não é? Porque é justamente disso que se trata. Ao investigar as causas dos traumas, o que a gente vê é que a ideia de um sujeito todo poderoso, capaz de assumir o destino de seus afetos, vai se perdendo. Por quê? Freud logo percebe que muitos traumas psíquicos vão ter origens arcaicas na formação do indivíduo, e isso vai ficar sobredeterminado na sua formação. Isso é fundamental. Né? Daí que entra o campo da própria sexualidade, a importância da aproximação de Freud com Breuer, outro grande amigo do Freud no início da sua carreira.
né? É aí que se inicia o escrito do famoso estudo sobre a histeria, né? Que vai ter uma importância central para a psicanálise, e é nele que já vai aparecer um dos casos mais conhecidos da história da psicanálise, que é o caso de Ana O, né? Digamos que esse é o caso que funda a psicanálise, que é o caso do Breuer, né? Olha só que interessante, que esse caso não foi tratado por Freud, mas pelo seu amigo Breuer, em 1880, 15 anos antes do livro ser lançado. E quem era Ana O? Hoje todo mundo sabe quem é, né? Que foi a anarquista feminista Berta Pappenheim, que era uma moça na época de 21 anos, quando começou o tratamento, muito inteligente e sagaz, nas palavras do próprio Breuer, que apesar de ser assim, como uma mulher do século XIX, estava condenada a uma vida que ela odiaria se não se tornasse depois a feminista que ela se tornou, né? Então, os sintomas dela começam depois da morte do pai, do qual ela era muito apegada, né? E aí os sintomas que carregava vão chegar no ápice depois dessa morte. Quando ela ainda cuidava do pai, ela foi ficando doente, ela tinha fraqueza, falta de apetite, uma tosse que era nervosa. Daí, depois de meses sem se alimentar, se desenvolveu estrabismo, e isso teve uma espécie de somatização que desenvolveu nela diversas dores corpóreas e paralisias. Em 1881, né, salvo engano, acho que é essa data mesmo, a Ana vai passar por lapsos mentais e alucinações, né? Ela vai passar a ver cobras, esqueletos, caveiras, e vai ter também muita dificuldade para falar, além de desenvolver duas personalidades, uma rebelde e uma introspectiva. Daí, durante o tratamento com o Breuer, ela começou a se dar conta que o fato de discorrer é interessante, né? Porque aí começa o seu tratamento com o Breuer, e aí nesse tratamento ela começa a se dar conta que o fato de poder discorrer livremente sobre seus sofrimentos aliviava os seus sintomas, né? E ela, muito jocosa, ela chamava isso de limpar a chaminé. E foi ela que disse a primeira vez que talvez nós conquistamos a minha cura pela fala. E qual que era o método do Breuer à época, que vai marcar muito Freud, né? Era despertar as lembranças mais importantes, às vezes pela hipnose, às vezes pelo estado de vigília dela, né? Isso começou a surtir um enorme efeito, que teve resultados somáticos, quer dizer, no próprio corpo de Ana, as paralisias começaram a arrefecer, né? E aí o momento fundamental para Ana e para nós, né, analistas, foi quando, em 1882, a Ana desenvolve a hidrofobia. Quer dizer, ela tem pavor de beber água e simplesmente para de beber água, e é claro que isso vai desencadeando outros sintomas, né? Só que aí, numa das sessões de sua análise, de análise com o Breuer, enquanto ela estava em transe hipnótico, ela lembrou que certa vez uma dama de companhia inglesa deixou seu cãozinho beber no copo dela e ela reprimiu o nojo que ela sentiu naquele momento, e esse nojo voltou em forma de sintoma, voltou como uma hidrofobia, né? Quando ela, na sessão, lembrou disso, imediatamente ela consegue se libertar desse nojo reprimido e ela passa a beber água normalmente. Eu vejo que cada vez mais, né, a própria Ana rompeu as resistências das lembranças e cada vez mais ela toma parte ativa no tratamento, não querendo mais ser hipnotizada, porque ela vai se liberando das resistências que ela tinha para encontrar o fundamento dos seus próprios traumas. Agora, o que esse tratamento tinha revelado para Breuer e para Freud? Tinha revelado algo fundamental para aquilo que nós chamamos hoje de psicanálise, que é os sintomas da Ana revelavam
revelaram que tinham resíduos antigos, né, de sentimentos e sensações que ela tinha se sentido obrigada a reprimir. Agora, a questão é, onde estavam? E o que desencadeou o retorno desse reprimido? Essa foi uma das perguntas de Freud que o próprio Breuer preferiu evitar, né? Além de evitar também o fato de que reconhecer os sintomas de conversão histéricos ligados a traumas específicos nada dizia sobre o que desencadeou esse trauma. Mas o Breuer sabia o que tinha desencadeado esse trauma, ele preferiu não escrever, né? Depois o Freud, lá em 1921 já, o Freud vai falar sobre isso, né? Porque era justamente tensões acerca da sexualidade de Ana que ele não quis expor. Agora, é nesse novelo que o Freud vai se agarrar, porque o que Breuer omitiu no seu relato é que a origem desses sintomas estava na sexualidade. Que, minha Nossa Senhora Aparecida, isso é uma das coisas que mais causou problemas e resistências acerca do discurso da psicanálise e que continua até hoje. O Breuer simplesmente preferia ignorar os traços da formação da sexualidade que estavam implícitos nos sintomas de Ana, e é por isso que uma das questões para o afastamento de Freud, do seu amigo de longa data, que foi o Breuer, que inclusive ajudou ele a começar a sua clínica, né? O afastamento do Freud em relação a ele se dá justamente pelo fato de que o Freud vai se agarrar ao novelo da sexualidade e vai buscar adentrar no labirinto que depois vai receber o nome de inconsciente. E aí é nesse momento que o Freud vai pensar, por exemplo, numa etiologia sexual das neuroses. Então a gente aqui tem mais uma determinação de quem foi Freud. Freud foi um daqueles raros indivíduos que não se deu por vencido pelos resultados de um sintoma, mas buscou as causas se deparando com uma montanha a ser conquistada que tinha um nome. O nome dessa montanha, ou desse Aqueronte, ou desse Sheol, ou desse inferno, é inconsciente. Né? E o trato desse inferno se dá, uma das linhas desse inferno se dá pela sexualidade. Então, é interessante sempre a gente levar em consideração que o inconsciente pensado por Freud não se trata do inconsciente romântico, né? Dobrado à criação imaginante. Né? O inconsciente freudiano é uma outra coisa, né? Se marca por uma sutura, uma descontinuidade que, ao se produzir, se mostra como um achado marcado pelo acidente produzido na fala. Né? O inconsciente ele se produz no imbricamento entre o fisicalismo, né? o físico, e o mundo da cultura, ou seja, o mundo da linguagem. É ali que marca. Esse ponto é interessante porque tem gente que diz o seguinte, né? Não me diga que foi Freud que descobriu o inconsciente, né? Alguns aí que têm pavor da sexualidade, ou de falar da sexualidade, né? Tudo bem, a gente pode concordar com essa ideia, mas a gente pode devolver dizendo o seguinte, se não foi ele que colocou o nome do inconsciente, foi ele que capturou os significados do que trata esse conceito. Né? E como o inconsciente emerge? Né? Aqui é o grande interesse, né, da literatura, e isso aqui a gente já está falando de interpretação dos sonhos. Né? O inconsciente ele é desvelado de maneira abrupta, né? Por hora ele apresenta uma intencionalidade fora de hora, o que significa dizer que eles apresentam uma intencionalidade fora de hora, quer dizer, o inconsciente se mostra como um produto que escapole a dimensão reflexiva do sujeito. Você está aqui, daqui a pouco
eu confundo o nome do leitor subversivo com o nome do Davidson, assim, do nada. Né? Em vez de chamar pelo nome, eu chamo de outro. Quer dizer, da onde que vem? Por que que veio? Né? O Freud vai dar a cada um desses lapsos uma importância fundamental. Né? Quer dizer, esse achado que de repente escapole, né? Dessa dimensão reflexiva do indivíduo, quer dizer, o indivíduo tem um discurso encadeado sobre si, mas do nada vem um gesto. Ele faz um gesto que ele nem tem consciência, ou vem um ato falho, né, que rompe com a continuidade da cena, algo que emerge aparentemente do nada, de repente se troca os nomes e por aí vai. Quer dizer, o Freud está entendendo por que isso é gerado. Quer dizer, na clínica a gente sabe o quanto a gente precisa ficar atento a esse gesto. Né? O quanto a gente precisa ficar atento ao olhar, ao que de repente começaria a ser dito, mas alguma resistência aparece, a pessoa fala, não, vamos mudar de assunto. Então a gente fica lá, né? Enquanto analista, né? O nosso carão, né? Sem expressar, né, de preferência, gesto algum, a gente fica lá observando, né, igual uma aranha descendo fios invisíveis, caladinhos lá. Né? Então, o fenômeno do inconsciente emerge, essa narrativa que o indivíduo faz de si, né, e a expressão sempre de algo vacilante, que escorrega, né, algo que escorrega como um sabonete da boca do analisando, e que aí a gente agarra.